Ah, hoje é aquele videozinho de tier list. Eu tava com dificuldade de encontrar alguma tier list que ficasse mais objetiva, as outras muito grandes. Mas finalmente eu achei e vamos dar aqui no vídeo. É, lembrando sempre que esses vídeos de tier list você pode ter uma impressão diferente, tá? É normal, geralmente dá discussão quando eu faço vídeo sobre isso, justamente por isso, porque muitas vezes os jogadores têm uma percepção diferente das suas ranqueadas, mas isso aí vem muito da minha opinião, do que eu vejo nos resultados, torneio de Facebook, torneio de Discord, torneio grande, torneio pequeno. Muitas vezes eu pego muitos dessas comunidades que eu vejo, principalmente Discord. Discord é um lugar que eu vejo muito. Deixa eu alinhar aqui e aumentei aqui a tela e ficou meio grande. Eu não queria que ficasse mostrando as propagandas. Ajustes técnicos feitos na hora, pronto. Bem melhor. Ficar aparecendo propaganda lá em cima, vai, deixa aqui no centro da tela. E aí eu vou fazer essa lista focado somente nos decks que estão aqui, tá? Eu encontrei essa tier list, não sei quem fez, mas é bem mais enxuta. Só tem um deck aqui que eu não faço ideia do que seja, que é esse aqui azul. Esse aqui eu já vou deixar aqui porque eu não sei o que é, nunca vi essa carta, então deixa esse negócio aí de lado. E aí vai ficar mais focado. Vocês veem que tem algumas coisas repetitivas, por exemplo, Sprite e Runic tá aparecendo, enquanto que Naturia tá aparecendo aqui, mas provavelmente é Natura Sprite. Mas é a melhor lista que eu encontrei assim. Eu não achei muita lista diferente. E essa daqui é a única que eu encontrei que já tinha o Purley, tá? Então assim, não vai ter muito deck no Rogue e no Fan. Inclusive eu acho que essa do Fan eu vou apagar, vou tratar somente com tier 0, 1, 2. Não vai ter tier 0, já vou avisando. Vai ficar tier 1, tier 2. Tier 3 é muito Rogue. Que provavelmente vai ser pouco deck. Mas Tier 1 vai ser realmente no máximo 3 decks aqui. O restante eu vou explicando o que eu acho, tá? Eu já começando aqui, eu não conheço esse deck, eu sei que isso aqui, eu imagino que isso aqui seja daqueles elementais, pra mim também é um deck Rogue. Tier 3 e Rogue é quase a mesma coisa, só que o Rogue é menos esperado ainda, tá? Já adiantando essa explicação aqui. E aí, pra mim, Branded Dash, pra mim, tá no Tier 2. Eu esperava que ele tivesse um pouquinho mais na frente para realmente estar no Tier 1. Na minha opinião, como eu falei, né? Eu acho que tem que ter um limite aí de 3 decks no Tier 1 para realmente criar polêmicas. Para mim, eu coloco outros decks no Tier 1, tá? Então, para mim, ele fica ali entre quarto e quinto melhor deck. E aí eu vou explicar os outros decks o que é. E assim, não é que eu acho que a Branded Fusion fez falta, a queda da Branded Fusion faz uma diferença, mas não é tão grande. Se você está enfrentando ainda a Branded Despia, você vê que está diminuindo muito a quantidade de Branded Despia, mas de que o deck muitas vezes não sente tanta falta dessa Branded Fusion, porque ele consegue encontrar ela de outras formas, ou que ele consegue criar outras jogadas que não dependem dela, e já vinha sendo isso, que é excelente para o deck, mas outros decks aqui têm jogadas mais fortes de forma independente. Inclusive o primeiro que vai entrar aqui no Tier 1 é o Dragon Link. Para mim ele é um dos Tier 1 desse meta, ele não é Tier 0, tá? Isso daí não virou automaticamente um Tier 0 de Dragon Link, que nem muita gente tava falando. Eu acho que tem outros decks que vai ter polêmicas aqui.
O Dragon Link não deve ser uma delas. É um deck que passou basicamente intocável na última banlist. É muito bom de buildar, muito bom de jogar contra. Tem jogada muito forte, turno um, turno 2 bom. Então o deck realmente está num ótimo momento. Só não é tier 0 isolado, porque tem outros decks fortes aí e que estão jogando no momento contra ele. Eu não vou adiantar logo qual é, mas a gente vai chegar lá. Castira. A gente tem duas cartas Castira aqui. Vou tratar o Castira puro, aqui com o unicórnio, e o Fenrir eu vou falar um pouquinho depois. Até porque é uma carta que merece ser falada sozinho. O Castira puro, eu acho que ele não chegou ainda no ápice dele, realmente faltam as cartas. O fato de os decks, principalmente Yara, o Sprite de certa forma, alguns decks mais antigos terem tomado hit, não significa que melhorou a situação pro Castira. O que o Castira quer fazer, ele faz muito pior do que o que ele pode fazer quando receber todos os suportes. Mas a gente não sabe quando é que esses suportes vão chegar. E a gente não sabe se o deck vai tomar outros hits até esse suporte chegar. Se o deck pode tomar hit, por exemplo, no Fenrir, que doeria muito, iria realmente prejudicar muito o deck. Então, botar ele mais acima por causa de alguma coisa que vai vir, não faz sentido. Pra mim não chega a ser rogue, ele não é tão inesperado quanto a gente pode imaginar, mas ele não tá numa super situação no meta. E é o deck que eu jogo, tá? Tô jogando bastante de Castira, mas eu já entendi que é bem isso aí, tá? Bem nesse nível aqui. Seguindo aqui, o Flanders ele cai muito pra mim nesse formato. Não só porque ele já vinha na queda, mas como outros decks que, por exemplo, não o Dragon Link. O Flanders deveria ter uma boa matchup contra o Dragon Link, mas não tem. Efetivamente ele não tem, porque ele tem que também usar outras coisas que a gente vai chegar nos outros decks que estão no meta. Se você pegar Branded, pegar Castira, todos esses decks eles conseguem jogar contra o Fluander. Não é uma matchup boa para o Fluander. Por exemplo, Castira consegue controlar muito bem o board só com o Fenrir e você fica realmente numa situação complicada que você não consegue ciclar, você consegue ficar locando as zonas. Então, assim, é muito chato o meta para Fluander. Além de ele ter tomado vários e vários hits, até hit desnecessário no deck. E para mim isso aí deixa ele já hoje como um bom rogue, mas um deck bem roguezaço. Agora no momento não é um bom momento para os Fluander. Galaxy para mim nunca passou de um rogue e não tem uma visão de futuro para que ele deixe de ser, tá? Segue sendo rogue. Quem gosta se diverte e joga com Galaxy e boa sorte. Seguindo aqui, como eu falei, eu só quero colocar 3 decks no Tier 1. E aí pra mim eu acho que esse é o ponto mais difícil, tá? Pra mim eu já tenho outro deck que na minha opinião tá no Tier 1. Mas tem, e que pode ser que surpreenda vocês, inclusive, tá? Mas de que a minha grande dúvida é de Labyrinth, tá? Tenho uma dificuldade enorme de definir se ele é um Tier 1 ou se ele é um excelente Tier 2. Eu tô mais inclinado ao Tier 2 por conta de outro deck que eu vou chegar aqui ainda para falar. Mas para mim o Tier 2 muito bom, tá? Quase Tier 1, ele é batendo assim, pisando no Tier 1. E para mim um Tier 1 que vai surpreender é o Mac. Para mim Mac ele foi mais um deck que foi completamente ignorado, ele tá jogando muito bem, ele tem o circular, ele continua recebendo suporte, assim, começa a ficar uma situação boa para os Mac. O matchup do Mac, e aí muitas vezes as pessoas podem não entender,
o, o matchup do Mac ele não é ruim em nenhum ponto. É contra nenhum deck. Só que algumas cartas contra Mac é que podem atrapalhar a sua gameplay. Uma delas é o Maxi. O Mac ele tem que ter aquelas respostas básicas pro Maxi. Mas daí, cara, é o que todo mundo tem que lidar. O Maxi, ele é uma carta que simplesmente existe no jogo e paciência, vai continuar existindo. Pelo menos a Konami não dá nenhum indicativo de banir o Maxi. Se vai continuar existindo, bom, Mac não pode encarar isso como um problema, porque todos têm que encarar o Maxi eventualmente. Então, pra mim, o Mac está muito bem posicionado no metagame contra vários decks. É um deck que ativamente procura fazer jogada. É um deck que lida muito bem e eu acho que os resultados em torneios tendem principalmente a ser bem melhores do que esperar. Acho que a maior dificuldade dele é Dragon Link e talvez o Labyrinth quando ele não começar. Mesmo quando ele tá começando, eu acho que é tranquilo assim pra Mac, porque o Labyrinth não é um deck que usa coisas fora do esperado pro Mac conseguir lidar. Pra mim, o Mac sim tá no Tier 1, tá? Deixa eu até conferir em outra página. Vocês ficam aí com a aqui. Mas eu acho que depois da banlist, né? Que a gente teve, eu acho que o Mac foi um dos decks que mais cresceu em uso. Daqui. É, foi um dos decks que mais cresceu em uso, tá? E é um deck que já tá há muito tempo aí, né? Alguns decks que são mais novos e não tem tanto uso quanto ele. Mas vamos seguir. Pra mim, Mac pra mim tá no Tier 1, tá? Tem ponto de discutir aí se o Labyrinth é ou não é Tier 1, mas pra mim o Mac tem que estar nessa discussão. Seguindo aqui, pra mim, Mikanko, eu acho que tá muito claro. Ele é um bom rogue, mas ele é tão bom rogue que eu vou botar no Tier 3 aqui. Só encostar ele no Tier 3 e vou voltar para o rogue. Porque pra mim não chega a ser um deck que vá competir com os que estão em cima. Pra mim é um bom deck rogue. Pode surpreender, mas eu não montaria meu deck esperando enfrentar Mikanko em torneio nenhum. Bom deck, acho legal, achei a temática do deck legal, as cartas são bonitas, mas é isso, eu acho que o deck fica nesse teto aí. Já Naturia Hannick, ele provavelmente teria que encostar aqui nesse Tier 2, tá? Ele muito provavelmente teria que encostar aqui nesse Tier 2. Se o Branded tá aqui, o Naturia tem que estar aqui. Eu tô quase descendo esse Branded, tá? Tô repensando aqui porque eu acho que vai ter muito deck melhor do que o Branded. É o caso do Naturia Runic. Eu acho que o Naturia Runic ele tem que estar aqui melhor posicionado que o Branded. E aí vai ter muito deck aqui no Tier 2 e não é assim que eu vejo. Prefiro que seja uma escadinha contínua. Prefiro fazer o crime de botar mais decks no Tier 3 do que escadinha. Do que botar muitos decks aqui no Tier 2. Como eu falei, só tem uma vaga aqui no Tier 1 e eu acho que não vai ter muitas vagas aqui no Tier 2. Acho que no máximo 3, tá? No máximo mais 3 vagas, mais 5. Ou seja, ter 5 decks aqui. Vão ser decks bons. Os decks do Tier 2 são decks bons. Conseguem jogar contra os decks do Tier 1. Só que os decks do Tier 1, eles são em teoria os decks que vão mais aparecer em torneios. Se você, o que você mais vai esperar em torneios se você for jogar. E aí é que tá. O Tier 2 também poderia ter esse Punk. Mas o Punk melhora bastante nesse meta, tá? Eu acredito que tenha melhorado bastante. Deixa eu conferir de novo. Mas eu acho que Tier 2 também pra ele talvez seja um pouco demais. Tier 2 pra esse Punk eu acho que é um pouquinho mais. Eu tô quase colocando, mas cara,
Deixa eu fazer aqui na minha cabeça. Esse terceiro deck aqui provavelmente vai ser. E será que esse entra aqui ou entra aqui? Esse aqui eu acho que vai entrar aqui. Esse vai. Esse aqui vai entrar aqui, tá? Pra avisar você. É. É. Dá pra colocar o Punk no Tier 2. Mas não vai ficar uma escadinha perfeita. Isso pra mim é um problema. Então, vai. 3, 4, 5, 6, 4. É, o Tier 3 vai ficar com esse Punk. Eu gostaria muito de colocar no Tier 2, mas eu vou querer que faça pelo menos uma escadinha aqui nos 3 primeiros. Eu acho que não faz muito sentido você ter tanto deck no Tier 2 quanto no Tier 3. Ah, é uma lista curta, eu acho que isso aqui realmente. Punk, eu acho que ele era justo chegar aqui no tier 2. Por como o deck tá jogando, pelas matchups que ele tem. Mas ele não faz nada assim muito especial contra os decks que estão no meta. Então eu acho um deck bom que dá pra jogar no meta, mas eu acho que ele encaixa mais na justificativa do Tier 3. Eu acho que os decks do Tier 2 que a gente vai tratar, eles têm mais argumentos para você jogar com eles contra os decks de Tier 1 do que o Punk. O Punk ele é um bom deck nesse momento. Ponto. Não vai ser melhor ou pior do que isso. Ele tá um bom deck no momento. As outras cartas, os outros metas ajudam ele a jogar, mas ele não faz nada de especial no meta no momento, principalmente contra o Tier 1. Tier 1 faz muita coisa contra o Punk também. Ele pode servir muito bem como Engine, mas eu acho que, por exemplo, o Castira, Fenrir, sozinho é um Engine muito forte. O Fenrir, os próprios Castira encaixam bem no Punk, o Punk encaixa bem em Dragon Link, em outros decks, mas assim, como um deck mesmo, eu acho que ele está bem posicionado aí no Tier 3. Mais justificado a ele estar no Tier 3 do que qualquer outra coisa. Eu já falei aqui, né? Pra mim isso aqui é Rogue, Skystrike é Rogue, acho que tá aqui porque o cara deve ser fã. Traptrix eu gostaria muito de colocar ele um pouquinho mais acima, aqui no Tier 3, mas eu acho que a posição do Tier 3 tá um pouquinho brigando. Aqui é a questão, aqui ou é Tiara Lament no Tier 3 ou é o Traptrix. Eu acho que o Tiara Lament não tá melhor do que o Traptrix, mas em geral deve ser mais buscado os jogadores tentarem jogar Tiara Lament do que de Traptrix. Eu vou fazer de novo uma continha aqui. 4, 3. Beleza. Eu acho que dá pra colocar os dois aqui como Tier 3. Tiara Lament eu acho que ele piora muito, muito, muito. A queda do top 1 absoluto do jogo pra Tier 3 já é muito dolorosa. Eu acho que não chega a ser Rogue ainda. Mas o deck perdeu muita força, tá? Perdeu muita força. E aí, explicando um pouquinho, porque esse vídeo é muito sobre a explicação. Qual a grande explicação? Já estava ficando ruim de você encontrar as cartas de Tiara Lament no seu deck com você tendo menos cartas de 1000, né? Então, os jogadores estavam começando a usar. Qual era o nome daquela carta? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Tiara Lament. Eu, o Tiara Lament tá quase caindo pro Rogue, tá? Só avisando, ele daqui do Tier 3 tá quase caindo pro Rogue. Porque a queda de uso dele tá realmente ficando muito grande. Ah, Griff.
Tiara Griff. As pessoas estavam começando, inclusive no Mundial começou a ser usada a Griff, justamente para achar o Tiara do deck, porque agora você tem menos Tiara você tem 7, eu acho que são 7 Tiara monstros para você usar, então você já não consegue fazer mais 3 fusões, porque você perdeu a Merli. Você não tem mais um level 2 dentro da engine do deck para você fazer elfo, fazer jogada no turno do oponente, voltando porque você não tem a Merli. A Merli era muito importante para o deck, achar a Merli era bem importante para o deck. O deck perde menos cartas que ele quer achar quando ele manda. Basicamente tem 4 Tiara Lament que ele tem como achar quando ele faz as jogadas, e aí ele tem que usar mais cartas, ele fica uma corrida desesperada. A sensação jogando de Tiara Lament é de desespero, cara. Passando bem o meu ponto aqui. É de desespero. Eu só não tô colocando ele como rogue nesse momento, porque, assim, muito provavelmente você deve esperar alguém tentando jogar ainda com alguma coisa de Tiara Lament no deck. E aí a pessoa tá jogando de Punk, com Fenrir, com uma migalha de Tiara Lament ali no deck para tentar fazer alguma fusão e tal no momento que aparecer uma chance. Mas tá bem ruim a situação do Tiara Lament, tá? A sensação jogando com o deck é de desespero. Desespero completo e absoluto, cara. É desesperador. Você fica desesperadamente jogando carta pro cemitério tentando achar suas cartas. E isso não é bom. O deck fica bem ruim. Vou falar desse agora não, vou pular esse. Honeyk Sprite. Esse é mais um deck que eu acho que tem que entrar aqui no Tier 3. Eu acho que ele tá bem posicionado, mas o Honeyk em si ele não tá com, principalmente o Honeyk Sprite, ele não tá com justificativas maiores para jogar nesse meta, tá? É, é um deck que demora para engrenar, aí muitas vezes ele vai enfrentar Fenrir, e é por isso que eu guardei o Fenrir para falar agora. Tanto do Honeyk Sprite quanto o Honeyk puro, ele começa a enfrentar coisas que ele não quer enfrentar. Uma delas é o Fenrir. O Fenrir sozinho já não dá alegria para o Honeyk Sprite jogar. Por quê? Porque ele começa a banir faces para baixo das cartas também, as principais cartas, né? Sprite é campo, as fusões, e ele sozinho ele acaba controlando muito o jogo. Então, para Hannick no geral, não tá um momento legal. Aí tem também o ponto de que você tá jogando ali de Hannick e toma um Castira na cara. Tu vai enfrentar um Castira na cara quando ele bota a magia contínua lá. Tu entra em desespero. É assustador, é assustador. Ah, mas Rodrigo, mas o Castira são tier 3. Mas assim, é relevante o suficiente porque não é que ele tem justificativas muito grandes para jogar contra os decks que estão ali em cima. O Naturia Hannick, ele tem porque ele consegue jogar. O Naturia, ele cria, a engine de Natura, ela cria volume de jogo suficiente para jogar contra os decks do Tier 1 do meta. Mas o Hannick Natura não, desculpa. O Hannick Sprite e o Sprite, não. Ele não cria esse volume de jogo que você muitas vezes precisa para jogar. O Hannick, ele tá numa posição que não é legal para ele, porque ele depende de coisas acontecerem que estão fora do controle dele. Uma delas é o oponente não estar usando o Fenrir, e o Fenrir está sendo muito utilizado, inclusive pelos decks que estão ali em cima no meta, principalmente os do Tier 1, que estão nesse momento no Tier 1, né, que eu já coloquei ali, o Dragon Link e o Matt Mac, que ele é uma carta muito de graça para se usar, que assim, faz muita coisa, controla muito o jogo para você. E aí para Honey, que não é um momento muito legal, o Fenrir sozinho ele já traz uma dor de cabeça para o Hannick, que é o que o Hannick não quer ter. Ele quer criar dor de cabeça para o seu oponente. Ele não quer ter dor de cabeça porque seu oponente está usando uma carta
que atrapalha muito dele. Uma carta genérica que atrapalha muito. Sprite. Esse aqui é um dos decks que eu tô colocando. E aí vem ponto. Se o Hunnic Sprite não cria volume de jogo suficiente para estar no Tier 2, na minha opinião, por que o Sprite tá? Porque o Sprite puro, perdendo Jet, perdeu um Jet no um Jet e um Swap Frog na última lista, mas ele sozinho ele consegue criar campo, ele consegue criar volume para jogar. Para mim o Sprite tá bem aqui no Tier 2, eu acho que ele não é o melhor Tier 2, inclusive vai ser pior do que o próximo que vai entrar aqui no Tier 2. Ele tá quase um Tier 3 e era a minha dúvida entre Punk e Sprite, o qual dos dois ele consegue estar tá aí no Tier 2. Pra mim, o Punk tem muita discussão, porque dá pra você usar como engine, ele tá no momento bom, mas ele não faz muita coisa específica contra decks que estão acima. O Sprite puro, quando ele pega, ele engrena, ele consegue fazer bastante coisa contra os decks que estão acima dele, ali os decks do Tier 1, e ele consegue jogar bem contra os decks de Tier 2, minimamente equilibrado contra os decks de Tier 2. O ponto dele, muitas vezes, para vocês, deve ficar. O Sprite ele fica com o problema de que ele perdeu consistência de uma forma pesada nessa última lista. Os Nimble ainda estão aí, os Angler, né? As jogadas de Nimble é Angler. Mas você perder mais Swap e perder Swap Frog, né? E perder o Jet acaba atrapalhando bastante o ponto que era a consistência do deck, porque começa a depender muito de ter os bichos level 2 continuarem no campo pra você continuar jogando. E às vezes não é isso que vai acontecer. Mas o deck ainda tá jogando. E eu acho que ainda vale a pena você se preparar e esperar enfrentar Sprite. O Elfin ainda tá no jogo. O Spring ainda tá no jogo. Que esse sim é uma grande ferramenta. Passou a ser ainda mais importante para o deck agora, né? O Spring, porque ele consegue realmente fazer o seu deck iniciar o combo. O problema é que ele não é o iniciador de uma carta só. Ele precisa que as jogadas aconteçam antes para ele começar a fazer as jogadas de Sprite engrenarem. Mas ele é uma carta suficientemente confiável para que você possa jogar de Sprite ainda. Tanto ele, quanto o Elfo, quanto o Gigante são até hoje muito importantes. Outra coisa é que ele também tem um bom acesso a Zeus, né? Isso é relevante contra alguns decks que a gente tem no meta atual, principalmente Castira. E os decks aqui embaixo do Tier 3 acabam tendo dificuldade contra essas coisas do Sprite. Ele joga muito bem contra esses decks do Tier 3 também. Isso acabou pesando para mim para ter colocado o Punk mais abaixo do que o Sprite. E para mim, melhor do que ele é o Sword Soul, mas eu acho que ele não chega a Tier 1. Então vocês já estão tendo aí um spoiler de qual é o Tier 1. Se eu acho que Traptrix não é Tier 1, então só sobrar um card aqui que vai entrar no Tier 1, né? O Sword Soul, esse é um deck que tá passando em branco faz muito tempo. Eu acho que principalmente Proctos está passando muito em branco. Tem gente que já está começando a usar Proctos em outros decks, justamente porque é um card degenerado. E o Sword Soul está começando a se adaptar a alguns metas, alguns decks do meta. Para ele se adaptar, ele acaba perdendo algumas coisas. Eu já cheguei a enfrentar Sword Soul usando Skill Drain por conta de alguns decks, né, do meta. Mas eu acho que o ideal do Sword Soul é quando ele consegue se adaptar ou adaptar a sua decklist a ponto de que ele não se sinta prejudicado pelas escolhas que ele teve que tomar. Então eu imagino, eu espero que o Sword Soul consiga encontrar
algumas cartas que vão adaptar ele melhor a esse meta do que Skill Drain. No momento, a que eu vejo aparecer bastante no Sword Soul é a Skill Drain. Mas que eu não me surpreenderia se o deck conseguisse se adaptar melhor ainda. O grande ponto de ele estar no Tier 2 é que o deck continua jogando muito bem. Todas as jogadas do deck continuam existindo de forma muito consistente. O deck se sente pouco, ele tem pouca lista no deck. Então você consegue montar um deck minimamente decente no momento. Acho que tem o Longian, eu não sei se Moye tá na lista, não lembro. Mas você consegue achar essas cartas muito facilmente, porque o deck tem buscador, tem formas de encontrar, ele ainda continua jogando com Tenni, o Tenni funciona super bem nesse meta. Tem algumas dificuldades contra decks de Tier 3, pelo menos o que eu vejo, como por exemplo o Castira e o Punk. Mas eu acho que mais o Castira e os Hanikzinho ali, os que eu vejo tendo mais formas de lidar contra ele. Os decks de Tier 1 são o que ele quer bater, ele costuma adaptar a sua lista. Ou se você joga de Sword Soul, você deve estar tendendo mais a adaptar a sua lista para jogar contra Dragon Link, contra Mad Mech, contra os decks que você está vendo aí à frente, do que ele montar uma lista ali pura e os outros que tem que encarar ele. Eu acho que esse momento não é o momento do Sword Soul de estar fazendo isso, mas ele se adapta muito bem ao meta e eu acho que ele está aí no Tier 2 bem posicionado. Eu acho que é um deck bem decente. E o último Tier 1 é o Fenrir. Calma, não, eu não vou dar para uma carta. Eu entendo que o Fenrir, sim, como carta sozinho, ele estaria bem o suficiente aqui para estar no Tier 1. Mas isso aqui não é uma tier list de carta, né? Eu já vou posicionar aqui o Traptrix, porque para mim ele tá no Tier 3, aqui próximo do Tier Lament, provavelmente melhor do que a Tier Lament. Tem muita dificuldade contra vários decks aqui que a gente tá vendo na frente. Muita dificuldade contra Hanik, Hanik Natura principalmente. Já tem muita dificuldade contra o Sword Soul, principalmente nessas adaptações que ele faz. Quando os decks que a gente tá vendo aqui em cima começam jogando, é muito difícil para o Traptrix voltar no jogo. E quando esses decks estão jogando contra o Traptrix, eles costumam ter mais volume de jogo do que o Traptrix para jogar e passar por cima. Mas eu acho que ainda tá. É um deck que, por exemplo, tá melhor do que o Tier Lament, então vou colocar aqui como Tier 3, tá? Eu acho que é um deck minimamente decente, com muita dificuldade para encarar os que estão mais na frente do meta. E o último deck Tier 1 é o Pearl. O Pearl, ele é um deck novo, é um deck bom, veio completo. Muito jogador não sabe jogar contra e principalmente ele é muito adaptado, é muito adaptável. Então você consegue, por exemplo, jogar de Pearl e usar uma carta que está crescendo muito em uso recentemente para esse meta, que é o Nibiru, e usar todo o package de hand trap que você quiser e adaptar muito facilmente a lista com as cartas que você prefere. Então, a engine de Pearl não é tão minúscula, mas também não é tão grande. Deixa eu pegar aqui só um exemplo de uma decklist para comentar. Pronto, um exemplo de decklist que eu estou vendo aqui, o cara tá usando 3 Draw e Lock, 3 Maxi, 3 Ash, 3 Nibiru, 2 Khaled e 1 Impermanence. Isso dá 3, 6, 9, 12, 15 Hand Traps e 25 cartas da engine de Pearl para um deck puro. Provavelmente eu vou encontrar ainda outras decklists que usem talvez até mais decks do que outras, mas no geral esse é um ponto que pesa muito a favor do Pearl. Nesse momento é que ele consegue usar muita carta, mesmo assim, de tech, né? Consegue usar Draw e Lock, consegue usar
os Diddy Crow, Effectively, Nibiru, como eu já falei, né, que está crescendo muito. Você consegue usar TTT, você consegue adaptar muito a decklist porque a engine de Purdy, ela é relativamente simples de você mexer. É ali entre 20 e 25 cards normalmente, né? Então você consegue aí ter 15 cartas que você vai colocar como cartas do meta, né? Para encarar o meta. E essas cartas que vão encarar o meta, muitas vezes vão ser elas que vão te vencer a partida para você. O ponto é que a engine de Pearl por si só, ela joga bem o suficiente para ganhar partidas, principalmente desses decks que estão mais abaixo. Então, por muitas vezes você vai ter a partida decidida na engine, na engine não, na tech card, mas a engine joga bem o suficiente para que você tenha aí o Pearl no, para que eu coloque o Pearl no tier 1, tá? Para mim o Pearl ele já entrou, já tá jogando muito bem, não sei se vai se firmar para o próximo mês, para a próxima tier list lá de outubro que a gente fizer, mas eu acho que ele tá num momento que justifica deixar ele aqui no tier 1. Se você concorda comigo, se você não concorda, deixa um comentário. Fala aí, eu tô sendo muito injusto com Tiara Lament ou com Castira. Castira devia estar no tier 2. Ou o Brander devia estar no tier 2. Ou o Punk devia estar. O que é que esse Sprite tá fazendo aí? Tu é maluco? É. Vamos lá, mas. Tem meus motivos. Deixa seu comentário. Vou dizer se vale ou não. Se não valer. Bom. Aí, a gente vem bater boca aqui nos comentários. Qualquer forma, deixa o comentário, deixa o like, se inscreve. Um abraço e tchau!